Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando uma ajeitada aqui na câmera do celular, mas já ajeitamos já. Agora é só começar. Boa noite para todo o pessoal, todo o povo abençoado da Baixada Santista. Boa noite para o povo amigo aqui da cidade de Santos. Boa noite, povo amigo de Cubatão, São Vicente, povão amigo do Guarujá, povão amigo da Praia Grande, povão amigo do litoral norte, começando ali em Manguanguá, e vai até lá Jacupiranga, até lá na divisa com o Paraná, né? Pessoal também, aqui é o litoral sul, né? Manguanguá até Jacupiranga é litoral sul. Litoral norte é de São Sebastião até Ubatuba, né? Uma boa noite da paz de Cristo para todos os meus irmãos queridos, amigos, todos que estão aí junto comigo aqui nessa live abençoada. Boa noite da paz de Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de março de 2026. Dia 30 de março de 2026, são exatamente 8 horas e 7 minutos. 8 e 7. 8 e 7, todo mundo ligadinho aí. Amém? As pessoas vão entrando aos poucos na live. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algo diferente para nós essa noite. Pastor Renata, boa noite na paz de Jesus. Boa noite na paz do Senhor. Boa noite, minha irmãzinha querida Ana Magalhães. Você está aí, Ana Magalhães? Sempre na paz de Cristo. Um abraço para o meu amigo Adélcio também, né? Adélcio, boa noite na paz de Jesus. Boa noite, Rosa. Rosa, boa noite na paz de Cristo. Um beijo na netinha, Rosa. A nossa querida, boa noite na paz de Jesus. Estamos juntos aí, estamos na área. Hoje é escola de discípulos, segunda-feira, 20 horas é dia de escola de discípulos. Escola de discípulos, e nós estamos aprendendo o livro de Eclesiastes. Nós estamos no último capítulo de Eclesiastes, amém? E hoje nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Versículo 3 ao versículo 7. Tem muita coisa boa aqui, viu? Muita coisa boa para a gente aprender aqui, né? E nós vamos... Tem 16, 17, deixa eu ver aqui. Tem vários pontos, né? Não. Tem 15 pontos dentro desse tema aqui, né? Dentro desse tema. Na verdade é o quarto ponto com 15 pontos. Amém? Vamos lá. O capítulo 12 de Eclesiastes tem como tema preparando-se para a partida. Preparando-se para a partida, né? E nós temos aí nosso irmão Zana. Boa noite, Zana. A paz de Cristo. E nós estamos no primeiro tópico. O primeiro tópico é uma descrição real da velhice, que vai do versículo 1 ao versículo 8, né? E nós já falamos dentro desse tópico, no primeiro ponto. Versículo 1, a parte A. Prevenir é melhor que remediar. Esse foi o primeiro ponto. Aí fomos para o segundo ponto, que é o versículo 1, a parte B. A velhice traz em sua bagagem sofrimento. Eclesiastes 12, versículo 1, a parte B. Nós já estudamos também. Aí nós fomos para o versículo 2. Versículo 2 foi o terceiro ponto. A velhice é comparável a uma tempestade. Aí nós falamos ali da velhice é comparável a uma tempestade. E hoje nós vamos começar no versículo 3 e vamos até o versículo 7, né? A velhice é comparável a uma casa em ruínas. Esse é o ponto. A velhice é comparável a uma casa em ruínas. E nós vamos ficar
nesse ponto, se der tempo, né, de falar os 16 subpontos, se nós conseguimos falar os 16 subpontos, amém, a gente fala. Senão a gente fala uma parte e deixa outra parte para a semana que vem. Vamos lá. Esse é o quarto ponto. A velhice é comparável a uma casa em ruína, que vai do versículo 3 ao 7. Na medida que vai pedindo os versículos, a gente vai lendo, tá certo? Vamos lá. Pastor Renato, tá com a Bíblia na mão aí? Aham, Eclesiastes 12, quanto, pastor? Eclesiastes 12, amém? Nós vamos do versículo 3 ao 7, é onde nós vamos estudar. 3 ao Tá? 7. Isso. Talvez a gente não chegue no 7, né? Talvez a gente fique no 3 ou 4. Vamos lá. Tá. Deixa eu entrar na introdução primeiro. Vamos lá, introdução primeiro. Boa noite, Adelson, boa noite, Beth, a paz de Cristo para todos vocês. Diz assim: o pregador faz, na passagem de destaque, uma das vividas descrições da velhice e da morte de toda a literatura. Ele retrata a velhice como uma casa caindo aos pedaços e que por fim se transforma em pó. É aquilo que eu falo, né? Lembra que eu falo? Eu sempre falo isso. O nosso corpo ele vai entrando em decomposição. Amém? Né? Na medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai percebendo que o nosso corpo vai entrando em decomposição. É igual carro velho, né? Enquanto o carro está novo, está tudo funcionando. Daqui a pouco começa a parar de funcionar algumas peças, né? Começa a chegar a ferrugem, começa no carro, né? Na nossa vida é mais ou menos igual. O corpo já vai ficando menos eficiente e mais deficiente. Essa que é a verdade. E Salomão faz exatamente essa comparação, até que o corpo chega ao pó, né? A habitação é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano, amém? Porque na verdade, o corpo humano é a casa do espírito e da alma, é a tua casa, é a casa do ser humano, amém? Tá? Então, o corpo físico só serve para essa terra aqui, não serve para outro lugar, nem outro ambiente, só serve para essa terra. Por isso que foi feito do pó, foi feito da terra, e do pó e para o pó vai voltar, e da terra vai voltar. Então o corpo humano só serve para morar aqui, amém? Para nós passarmos para a eternidade, nós vamos precisar de um corpo celestial, um corpo espiritual, um corpo de glória. Essa que é a verdade, tá? Bem, nós temos alguns versículos para a gente tratar aqui, tá? Eu pediria para a pastora Renata procurar para mim 2 Coríntios 5, 1 e 2. 2 Coríntios 5, 1 e 2? Isso, enquanto eu entro aqui em Jó 4, 19. Então vamos lá. Jó 4, 19 diz assim: então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro? Olha o material que é feito o ser humano. Que são feitos de barro, que foram criados do pó, e que podem ser esmagados como uma traça. Quer dizer, assim como uma traça destrói uma madeira, o corpo vai se decompondo. Amém? Tá? Na medida que vai envelhecendo. Tá certo? E aqui ele mostra o tipo de material que é feito o corpo, de barro, de pó e assim por diante. 2 Coríntios 5, 1 e 2. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Até o 3, não? Isso, não. Não, é só 2, né? 1 e 2. Uhum, 2 Pedro 3,13. Tá? Nesse versículo que a pastora Renata leu, fala que o corpo é uma barraca. Amém? Barraca era a casa do povo que morou no deserto. Tá?
eles moravam em barraca. Né? O nômade do deserto mora em barraca. Tá? Lá no deserto, lá tem muita gente que mora em barraco. Né? Tá? Então, é a casa. Essa casa, ela vai entrar em decomposição. Tá? É o que o Paulo está falando, né? E o que mais que fala aí sobre a casa? A barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra. Isso. Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. É isso. Quer dizer, nós vamos receber um novo corpo quando nós passarmos para a eternidade. Né? Isso. E o que fala aí mais? Essa casa não foi feita por mãos humanas. A casa que nós vamos morar no céu não foi feita por mãos humanas. Tá? Tem essa aqui também, né? Que quem construiu essa casa aqui foi Deus. Vai. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. A casa do céu é Deus que fez, tá? E será durável, eterna, eternamente durável. Essa aqui, que é terrena, não, ela vai durar enquanto nós existirmos nessa terra. Tá? Agora aqui, segundo Pedro 2,13, diz assim, ó, porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, um novo lugar de habitação. Amém? Tá? O novo céu é uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Esse versículo aqui, ele vai lá para Apocalipse 21, versículo 1. Tá? E o que é interessante, que Deus deixa muito claro que onde nós vamos morar de verdade, a nossa casa de verdade, a nossa moradia de verdade, será nessa nova terra. Amém? Será nessa nova terra, onde o Senhor tem construído e feito, será a nossa casa. Tá? Assim como o Jardim do Éden foi a casa de Adão e Eva, amém? Deus vai fazer um novo jardim para a nossa habitação, tá certo? Que é a nova terra, tá? Muito interessante isso. Então esse corpo também é chamado de casa, tá? A terra que nós moramos é chamada de casa, tá certo? Tá? E tanto uma como outra, tanto o corpo físico como a terra, um dia será destruído, um dia vai desaparecer. Tá? Deus tem coisa nova para nós. Vamos lá. Assim, o desfazimento da casa em ruínas, ou do tabernáculo efêmero, é um retrato da morte. Amém? É um retrato da morte. Vamos lá para o versículo 3. Tá? Vamos para o versículo 3. O versículo 3 de Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, versículo 3. Prepara aí, pastora. Você vai ler Eclesiastes 12, versículo 3. 12, 3. É. Diz assim a palavra. Vamos lá, pastora. Eclesiastes 12, 3. Isso. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos, que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Esse é o corpo físico, né? O corpo físico da velhice vai se decompondo. Tá? E agora, essas ilustrações aqui, amém? Ela quer dizer alguma coisa para nós. Tá? E nós vamos entrar nesse assunto. Vamos lá. Usando várias imagens vividas, o rei, o pregador,
descreve os sintomas da idade avançada rumo à morte. Tá? Descreve os sintomas da idade avançada rumo à morte, como uma casa que está em ruínas, prestes a desabar. Vejamos. Amém? Sabe o que eu acho interessante? As pessoas acham que elas estão sendo preparadas para viver nessa terra aqui. Amém? Então elas gostam de uma mensagem positivista, elas gostam de mensagem para massagear o ego, né? E o que a palavra de Deus traz para nós é uma preparação para a realidade. Amém? Qual é a minha e a sua realidade? A minha e a sua realidade é um dia se encontrar com Deus na eternidade. E para se encontrar com Deus, amém, só tem duas maneiras de você se encontrar com Deus, tá? Na eternidade. Ou é pela morte, amém, onde a maioria das pessoas vão passar, tá? Ou é pelo arrebatamento, amém, onde uma pequena proporção de pessoas vai passar, tá? Bem menor dos que vão morrer, tá? Até lá. Então a verdade é uma só. Deus quer que a gente entenda, amém, que o nosso coração não pode estar sendo posto dessa terra. Nós temos que se preparar para a realidade. E a realidade é o envelhecimento. Você vai envelhecer. Você, se já não envelheceu, se já não está a caminho do envelhecimento, você vai envelhecer. Isso é uma realidade. Amém? E não adianta a gente fugir dessa realidade. Tá? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a se manter firme, para que quando a realidade chegar, a gente possamos viver a velhice com Deus, se manter em Deus. Amém? É aquilo que eu falei ontem na igreja, né? Ser salvo hoje, ser salvo amanhã, ser salvo depois da manhã, ser salvo até chegar o dia da passagem para a eternidade. Se manter salvo. Amém? É isso que Deus quer que a gente entenda, tá? Mas as pessoas não entendem, elas querem se preparar para morar aqui na terra, elas acham que vão ficar ricas aqui, que todo o dinheiro que conquistar vai usufruir, por engano, meu irmão, por engano. Isso tudo é passageiro, tá? A tua verdade é a eternidade. Se prepare para ela, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Primeiro, no versículo 3, nós encontramos a expressão: então os seus braços que sempre o defenderam, tá? Numa outra versão diz os guardas da casa, tá? Numa versão mais antiga, os guardas da casa, tá? E o que acontece? Fala o quê? Que está falando a respeito do braço, tá? Então os seus braços que sempre o defenderam, o que vai acontecer com eles? Começarão a tremer. Amém? Tá? Começarão a tremer. Quer dizer, braços tremendo é sinal de velhice. A velhice chegou. A realidade da velhice chegou. É o que Salomão está falando. É o assunto que está sendo tratado aqui. Tá? É o assunto que está sendo tratado aqui. Não adianta a gente querer fugir da realidade. Tá bom? Vamos lá. Os protetores da casa, as mãos estão trêmulas, frágeis e inábeis para resistirem a qualquer ataque. Na velhice, a força dos braços diminui. Os braços outrora fortes e vigorosos agora são frágeis e débeis. Amém? Então, a gente tem que entender, tá, que essa é a realidade. À medida que nós vamos envelhecendo, Salomão está tratando com a realidade da velhice. Tá? Um dos fatores que revela a velhice é os braços enfraquecidos, os braços trêmulos. Tá? E se você perceber que os braços já não têm a mesma força, é a velhice chegando. Amém? Tá? E na medida que você vai envelhecendo, tá, o teu encontro com Deus está ficando mais próximo. Tá certo? Vamos lá, continuando. Segundo pré-ponto. Pernas bambas. Os homens outrora fortes agora
suas pernas começam a bambear, tá? Diz assim, ó. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Amém? Enfraquecimento das pernas, sinal de que a velhice está chegando. Amém? Outro dia eu estava vendo um vídeo que o médico estava falando exatamente isso. Tá? Que um dos sintomas da velhice é o enfraquecimento das pernas. Tá? Aqui esse assunto trata o seguinte, ó. Na velhice, as pernas ficam bambas e os joelhos trópicos. Os homens que serviam de guardas e protetores da casa agora estão vacilantes e sem vigor. Já não tem mais força nem para correr. Amém? Suas pernas enfraqueceram. Tá? Isso é sintoma da velhice. Tá bom? Tá? Então Salomão está tratando da velhice. Ele está preocupado com a velhice. Tá? Então ele está tratando da velhice. E nós, como é que nós vamos tratar a nossa velhice? Amém? Tá? Porque a gente acha que nunca vai ficar velho. Né? Não, nós vamos ficar velhos sim. A velhice chega. Né? Alguns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Né? As pessoas procuram empurrar com a barriga para ver se consegue se afastar da velhice, mas a realidade chega, pessoal. A realidade chega. Não tem jeito não. Tá bom? Vamos lá. 3. Dentes inoperantes. Olha o que diz aqui. Ó. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. Olha aqui, ó. Os moedores que cessam sua atividade por já serem poucos. Os dentes vão caindo. Amém? Tá certo que hoje tem implante, tem dentadura, cai, né? Mas o dente cai. O dente fica mole, como enfraquece. A gente volta. A gente né? vem sem dente, vai sem dente. Essa aqui é a verdade. Tá? Não é todos, né? Tem gente que... Salomão está jogando franco, né? Ele está sendo franco, vivendo a realidade. Tá? Nos dias de Salomão, a ciência ortodôntica não era desenvolvida. Tá? Essa aqui é a verdade. Nós vivemos hoje a ciência está muito melhor. A Deus, né? A ortodôntica tem criado muitas coisas. Né? Os dentes cariados eram arrancados. E assim os moedores da boca iam se escasseando. A alimentação sólida era substituída por uma alimentação pastosa, pois os dentes perdiam a capacidade de mastigar o alimento. Amém? É uma verdade, né? É uma realidade. Aleluia. Eu acho interessante como a Bíblia trata com franqueza certos assuntos, né? O assunto da velhice aqui é tratado, amém, de uma maneira muito séria, né? Salomão, e preocupante, né? Da maneira que Salomão expressa a sua preocupação com a velhice, tá? Vamos continuar. Ainda no versículo 3, né? Então vamos lá. Nos dias de Salomão, a ciência ortodôntica não é desenvolvida, tá? Já falamos. Agora é o quarto, ainda no versículo 3, diz assim: a sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Naquele tempo não tinha óculos, irmãos. Não tinha nada para poder ajudar a visão. Então a pessoa ia enfraquecendo a vista, tá? Ela ia ficando sem visão. A visão estava embaçada, continua embaçada. Não tinha nada que pudesse melhorar a visão naquele período, naquele tempo. Tá? Então Salomão está falando dentro de uma época que não existia óculos, né? E nada que pudesse melhorar a visão quando ela enfraquecia. Tá? Olhos embaçados, olhos escuros na janela. Amém? Quer dizer, não consegue mais ver o sol, perde a visão do sol. Nos dias do Salomão, a oftalmologia, a medicina dos olhos, não tinha os mesmos recursos que temos hoje. Multiplicavam-se os casos de cegueira. Muitos velhos na janela já não podiam mais enxergar o movimento das ruas pela sua limitação visual. Amém? Um caso interessante que nós vemos é o caso do Jacó, né? Quando Jacó vai abençoar Ismael, né? Acho que é Ismael,
Isaac, né? Isaac. Isaac, Ismael e Isaac, é isso? Que ele vai abençoar? Não, Isaac não consegue enxergar a diferença de Jacó para o seu irmão, né? Esaú, né? Esaú e Jacó. Um era cabeludo e o outro Jacó, com facilidade, conseguiu enganar Isaac. Isaac, na velhice, já estava com a visão embaçada, já não conseguia enxergar direito. E ali Jacó engana, amém, se fingindo de Esaú. Né? Então, nós vemos aí muito claramente um testemunho do que era uma visão enfraquecida. Né? Uma visão enfraquecida. Tá? Que mais? Quinto ponto. Lábios fechados, portas da rua fechadas, ouvidos limitados pela surdez. Versículo 4. Vamos lá para o versículo 4. Aqui, ó. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Amém? Porque já não escuta mais nada, né? Então já não consegue perceber os passarinhos cantando. Vamos lá. Vamos lá ver essa questão aqui. Lábios fechados, portas da rua fechadas ou ouvidos limitados pela surdez. Concordo com Michael Elton quando diz que o quadro do casarão em decadência deveria ser analisado em sua integridade e não laboriosamente desmembrado nas metáforas que o constituem, já que os detalhes são significativos. As portas da rua se referem ao reduzido acesso ao mundo exterior, que é o que acontece quando há problemas de audição. Amém? Você consegue ficar menos perceptivo com o barulho. Amém? Com tudo aquilo que produz som do lado de fora. Tá? O ouvido começa a ficar enfraquecido. Essa que é a verdade. Amém? Voz fraca. A voz fraca. Pois não se pode falar mais em voz alta. Amém? A pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a voz. A voz é ficando enfraquecida. Baixinha, né? Começa a falar mais baixo. Né? Na velhice a voz se debilita. O vigor e o rompante da voz diminui significativamente. Amém? Fica mais debilitado a voz. Vai ficando tudo debilitado. Essa que é a verdade. Né? Sétimo, insônia. Amém? Quer dizer, começa a levantar muito cedo. Ela não consegue mais ter percepção de que horas são. Amém? Tá? E começa a vivenciar a insônia. Na velhice, amém, a insônia chega rápido, chega logo. Tá? Os velhos dormem tão superficialmente que até mesmo o pipilar dos passarinhos acordará. O mínimo ruído pela manhã é suficiente para interromper o sono. Amém? Eu já sou assim faz tempo, né? Eu não posso escutar um som diferente na madrugada que eu levanto, que eu acordo. Eu já fico esperto, né? A minha velhice chegou muito cedo para mim. Tá? A insônia eu não tenho tanto, né? Mas que eu acordo muito cedo, né? Tem dia que eu acordo 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Faz muito tempo que eu não sei o que é acordar 10 horas da manhã. Essa que é a verdade. Tá? Os velhos sofrem de insônia e o sono é tão leve a ponto de despertarem erraticamente de madrugada. Tá bem? Tá? Essa é a insônia. Tá certo? Agora tem outros que têm problema de insônia que não conseguem dormir. Aí dorme tarde. Amém? A tendência é acordar tarde também. Não conseguir acordar cedo. Né? Então, se dorme tarde, vai acordar tarde. Por quê? Dorme tarde porque quer? Não, dorme tarde porque fica com insônia. Não consegue pegar no sono. Então tem dificuldade, né? Tem dificuldade com o sono. Tá? Outra coisa. Diminuição de apreço pela música. Fica mais chato em relação à música. Amém?
quando todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, né? Acho que aí no versículo 4, né? Isso aí, vamos lá. Quando todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Esses deleites pela arte da música diminuem e escapam na velhice. Amém? Está aí explicado por que eu estou andando meio chato em relação à música. É a velhice que está chegando. Oh, meu Pai do céu. Aleluia. Vamos lá, continuando. Insônia, diminuição de apreço pela música. Aí vem o versículo 5. Medo de altura e de tropeçar no caminho. Olha o que diz, ó. Então, o versículo 5. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Amém? Vai começar a vir... Vou começar a sentir falta porque nós vamos diminuir a presença na rua, né? A velhice faz isso acontecer, tá bom? O velho tem medo de altura e também de caminhar. Facilmente os velhos tropeçam e caem, mesmo em caminho outrora familiares. Você começa a diminuir o ritmo na caminhada. Com medo de cair. Você começa a caminhar menos, porque você começa a tropeçar sem querer, né? Qualquer pedrinha já é motivo de tropeço. Amém? A velhice traz isso mesmo. A velhice vai trazendo essas dificuldades todas, né? Cabelos brancos. Meus cabelos brancos que o digam, né? Ô Nelson, tá vendo aí, ó, os cabelos brancos é sinal de velhice, viu? Não vai pintar teu cabelo não, viu? Os cabelos da cabeça do velho tornam-se brancos como uma amendoeira que floresce. Aleluia. Só há duas opções. Os cabelos caem ou embranquecem. Amém? Duas opções. Outro vai ficar careca, outro vai ficar de cabelo branco. Ô Nelson, é melhor ficar de cabelo branco, né? Do que ficar careca, né? Ai, cada uma, né? Vamos lá. Os cabelos da cabeça tornam-se brancos como uma amendoeira que floresce. Só há duas opções. Os cabelos caem ou embranquecem. Amém? Você vai escolher o que você quer. Quer ficar de cabelo branco ou quer ficar careca? Assim, cada fio de cabelo branco que surge da nossa cabeça... Olha aí, olha aqui, Adelson, escuta essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Assim, cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Olha aí, ó. É a morte nos chamando para um duelo, meu Pai do céu. Eu acho que ela está gritando na minha vida já, viu? É tanto cabelo branco que tem aqui. Escutou essa aqui, Renata? Oi? Como é que é? Escutou essa aqui? Assim, cada fio de cabelo branco que surge da nossa cabeça é a morte nos chamando para o duelo. Amém? Sabe o que a Renata faz? Quando o cabelo branco vem, ela vai lá e tira. Pim! Ela pega a pinça e Meu tira. cabelo, Valmir, demora pra... Alguns fios que tem branco, alguns fios. Ela fica brigando com o cabelo branco, que ela fica brigando com a morte. Ela não quer morrer, não. Tô brincando, pastor. Não fica brava, não. Ai. Aleluia. Eu tenho visto aí umas irmãzinhas que pintam o cabelo para não deixar o cabelo branco, né? Não adianta a gente disfarçar, não. A morte tá brigando contigo também, viu? Tem que pintar o cabelinho. Tem que pintar. Pinta mesmo, irmã, o cabelo. Ai. Pinta o cabelo. Tem que pintar. A Meire nunca fica de cabelo branco, né? A Meire fica sempre de cabelinho preto. Ai. Meu cabelo. A missionária de Leão já tem os cabelinhos brancos lá, né?
Ah, o Rogério não tem como, né? O Rogério nem cabelo mais tem. A velhice está chegando para a turma toda. Essa que é a verdade, viu? Não adianta fugir. Vamos lá, pessoal. 11º. Passo vacilante. Ainda no versículo 5 ainda fala de passo vacilante. A velhice é como um gafanhoto se arrastando, carregando um peso. Certamente se refere ao caminhar difícil e incerto dos anciões. Você começa a diminuir a passada. Né? Começa a diminuir a passada. Nas palavras de Michael Elton, o mais leve peso se transforma num fardo pesado. Né? Nas palavras de Walter Kaiser Jr., aqui se retrata o passo vacilante do idoso ao andar com sua bengala. Né? Aí já é quando chega o tempo da bengala, né? Já não consegue mais nem sustentar o corpo. Amém? Né? As pernas já não conseguem sustentar o corpo. O andar fica menos, né? Fica bem menos. E assim por diante. Amém? Vamos lá. 12º. O 11º foi passo vacilante. O 12º, esse aqui é um problema, hein? Esse aqui é um problema. Perda da potência e do apetite sexual. Olha aí, ó. O desejo sexual falha na velhice. E não adianta fugir. Não adianta fugir. Amém? Porque quando chega a hora, não tem jeito. A Septuaginta traduziu a expressão de perecer o apetite e a alcaparra torna-se ineficaz. Amém? São expressões que expressam a perda da potência e do apetite sexual. Se na versão que você usa aí fala sobre perece o apetite, tá? Ou a alcaparra torna-se ineficaz, tá? Essa tradução quer dizer o seguinte: perda de potência ou do apetite sexual, que é tão normal na vida da velhice, amém? Tá? Eu não sei por que as pessoas ficam escandalizadas, amém? Vamos lá. A alcaparra era aparentemente um estimulante dos apetites físicos. Daí a conclusão de muitos estudiosos, dizendo que a referência de Salomão está relacionada à perda do apetite sexual. Amém? Tá? Na velhice a pessoa vai perdendo mesmo. Tá? Hoje tem vários remédios, tem vários meios de você melhorar essa situação. Tá? Mas não adianta, vai chegar uma hora que nem o remédio vai ajudar. Tá? É se conformar que a velhice chegou e ponto final. Amém? Dá glória a Deus e aleluia. E glorifica o Senhor. Amém? Glória a Deus. Tá certo? A Deus dá risada. A Deus fala a verdade. A Leusa também. Dá risada. Não tem jeito não, né? E o interessante é que Salomão trata de tudo, né? Ele trata de tudo. Né? Ele mostra a velhice como ela é. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Amém? É uma pena que os crentes tratam isso como um tabu. É um tabu. Né? Você não vai falar isso na igreja? Ai, pastor, que horror! Ai, pastor, para que falar essas coisas? Às vezes a pessoa está ali meu irmão, sofrendo, né, pastor? A pessoa está sofrendo. Se você não precisa, dá glória a Deus. Mas tem gente que precisa ouvir. Amém? Tratar isso com naturalidade. É natural. Amém? Não tem jeito. É natural. Tá? É natural. Tá certo? Um chega mais cedo, outro chega mais tarde. Uma hora vai chegar. Não tem jeito não. Vamos lá. Aí no versículo 5 fala da morte e do choro no funeral. Amém? A casa ruiu e a morte chegou. E com a morte o luto e o pranto nas praças. A tristeza está inevitavelmente ligada ao processo da morte. Por que a morte produz tristeza? Porque a morte produz perda. Perda de alguém querido, de alguém que se fez presente na tua vida. Amém? Alguém que você nunca mais vai ver em vida. Amém? Então a morte, ela produz tristeza mesmo. Porque ela produz perda. Quem é que se alegra com as perdas? Amém? Só tem uma perda que nós temos que se alegrar. É aquela perda
que faz a gente se aproximar mais de Jesus. Amém? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. Essa perda você pode sorrir e se alegrar. Amém? Né? É quando você renuncia a tua vida por amor a Jesus. Quando você começa a viver a vida de Deus na tua vida. Essa é a única perda. Perder a tua vida, perder as tuas vontades, teus desejos, para fazer a vontade de Deus, amém? E cumprir o que Deus deseja fazer na nossa vida. Essa é a única perda que tem que produzir alegria na tua vida. Qualquer outro tipo de perda, amém? Vai produzir tristeza. Vai produzir tristeza. Tá? Tem coisas que faz sentido. A perda faz parte do dia a dia. Imagina a perda emocional de uma pessoa. Amém? Uma pessoa que você ama. Uma pessoa que você tem desejo, prazer de estar com ela. E de repente você descobre que nunca mais vai poder ter o toque dela, nunca mais vai poder ver ela, nunca mais vai poder abraçar. Olha, meu irmão, é muito triste. Amém? É muito triste. A tristeza está inevitavelmente ligada ao processo da morte. Os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Toda caminhada, que para alguns pode ser uma longa jornada, é um ato contínuo de dissolução. O ser humano começa a caminhada da morte no dia em que nasce. Todos estão a caminho da casa terrena. A morte é o clímax de um processo que se inicia na vida. Amém? E aqui tem 2 versículos para a gente ler. Tá? 2 versículos para a gente ler. A morte é o clímax de um processo que se inicia na vida. Amém? Você nasce uma vez só e vai morrer uma vez só. Tá? O único grupo que não vai passar pela morte é o grupo do arrebatamento. Tá? E é um grupo pequeno. Amém? Não é a maioria, não. É um grupo pequeno. O resto, tudo vai passar pela morte. Todos os crentes que não vão viver o período, o tempo do arrebatamento, vai conhecer a morte. Tá certo? Tá? É por isso que os crentes têm tanto medo de morrer, amém? Tanto medo de morrer, que eles ficam preocupados em saber se o arrebatamento está chegando. Né? Aí o assunto arrebatamento, aí quando vem as guerras, quando o Trump começa a guerrear Irã, quando Israel se levanta, fica todo mundo aí buscando um videozinho de apocalipse, de gente que trata desse assunto. Por quê? Porque tem medo de passar pela morte. Amém? Ele prefere ser arrebatado. Lógico que é bom não passar pela morte. Amém? Mas, em primeiro lugar, o crente tem que se preparar para a morte. Essa é a realidade mais presente na nossa vida. Amém? Tá? Se nós alcançarmos o arrebatamento, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se eu estou pronto para a morte, eu estou pronto para o arrebatamento. Está entendendo? Tá? Então a gente tem que estar pronto para qualquer coisa. O importante é estar pronto. Salvo, salvo e salvo. Amém? Tá? Vamos lá. Romanos 8:10, pastora, já achou? É que você não falou, você falou agora. Tá. Romanos 8:10 e Filipenses 3:21. Pode ler? Pode ler. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Pode repetir para mim, para poder Mas comentar? se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado. Cristo vive em nós? Vive. Amém? Tá? Mas isso não significa que o corpo vai viver para sempre. Tá? Amém? Pode ser que a gente encontre a morte. Tá certo? Então, se nós encontrarmos com a morte, nós vamos para a eternidade. E por Cristo viver em nós, Ele tem o compromisso de nos dar um novo corpo. E esse corpo vai desaparecer. Amém? Ou por meio
de decomposição ou por meio de transformação. Mas que esse corpo vai desaparecer, ele vai. Tá? Agora, o importante é ter Cristo dentro de você. Amém. Tá? Filipenses 3:21. Tu já achou? Tu quer achar? O que é que eu procurei? Acha aí, querida. Filipenses 3:21. 3:21. 3:21. Ele que transformará o nosso corpo fraco e imortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo, glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então aí, ó, presta atenção. Se for no arrebatamento, vai ser uma transformação imediata. Então nosso corpo não vai para a terra. Nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Amém? Se for por meio da morte, que a gente vai para a eternidade, nosso corpo vai para a terra, em decomposição. Tá? E o nosso espírito e a nossa alma ficam em algum lugar no céu esperando o arrebatamento. Quando vir o arrebatamento, ele nos reveste com um novo corpo. E esse corpo é igual ao corpo dele, um corpo de glória. Amém? Então o arrebatamento, ele vai transformar, amém? Tanto o que partiu antes, quanto o que vai partir junto com o arrebatamento em um corpo de glória. Tá certo? Nós vamos ganhar um corpo de glória na eternidade. Tá? Isso está muito claro aí. E para encerrar, porque já deu a hora, diz assim: mas também é a transição irreversível, visto que conduz à casa eterna. Philip Ryken diz que todas essas descrições memoráveis da morte, amém? Tá? Morrer é voltar para o nosso lar eterno. Amém? Morrer para o cristão, para o crente, tá? É uma passagem para ele morar no lar eterno, na eternidade. Amém? Não viveremos para sempre aqui. Aqui não é o lugar do crente. Aqui não é o lugar do salvo. Amém? Tá? Hoje somos jovens e fortes, mas já estamos envelhecendo. Amém? E amanhã os pranteadores levarão o nosso corpo para o enterro. Amém? Não tem jeito não. Amanhã o nosso corpo vai estar estendido no caixão, se Jesus não voltar antes. Se Jesus não voltar, se o arrebatamento não chegar, todo mundo vai experimentar o caixão. Amém? Tá? Na verdade, eu não vou nem ver, né? Nem vou ver o tipo de caixão, como é que é o caixão. Não me interessa, boto meu corpo lá. Se quiser pegar meu corpo e jogar na cova, joga. Faz o que quiser. Amém? Tá? Porque eu já estou na eternidade. A minha alma, o meu espírito já está na eternidade, esperando o arrebatamento. Aleluia! Os mortos ressuscitarão primeiro e vai ganhar um corpo novo. E os vivos serão arrebatados com corpos novos. Será uma transformação imediata. Amém? Essa é que é a verdade. Tá? É uma pena que muito crente não gosta desse assunto chamado morte. Mas ele é muito importante e nós precisamos aprender a se preparar para ela. Amém? Tá? Precisamos aprender a se preparar para ela. Quem se prepara para o dia da morte está pronto para a morte ou para o arrebatamento. Está pronto para o encontro com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar melhor o coração de vocês, que vocês possam entender o que o Senhor quer tratar na vida de vocês. Tá certo? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos encerrando essa live e eu peço uma bênção toda especial na vida dos meus irmãos que estão participando comigo aqui, os que ainda vão entrar lá na frente, tem muita gente que ainda vai entrar, que o Senhor abençoe com o teu poder, com a tua graça e com o teu amor. Obrigado por esta noite. E que nós possamos ter uma semana abençoadíssima. Prepara o nosso culto de sexta-feira, o culto da cruz, o dia da cruz. Amém? A sexta-feira da paixão de Cristo, onde nós vamos comemorar a morte de Jesus. Amém? Comemorar aquilo que aconteceu com Jesus
e que nos beneficiou, a sua morte, que nos trouxe o perdão. Amém? E no domingo é o dia da ressurreição. Aleluia. E glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um para a glória de Jesus Cristo. E eu quero deixar aí o meu convite para todos vocês. Sexta-feira, amém? Eu queria que o pessoal da igreja comunicasse aos irmãos que ontem foi o batismo, eu acabei nem me envolvendo com isso. Eu acabei não avisando os irmãos do dia de sexta-feira. Sexta-feira é o nosso tradicional culto, o dia da cruz. Amém? Onde a gente expressa a nossa fé no acontecimento maravilhoso que aconteceu no Calvário, quando Jesus morre em nosso lugar. Amém? Um dia de glória, o dia em que Jesus vence a morte. Na verdade, ele venceu o pecado na cruz, né? Ele venceu o diabo na cruz. E na ressurreição ele vence a morte. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei em Cubatão, na nossa escola de discípulo presencial, que está uma bênção. Amém? Aleluia. O povo está aprendendo muito ali, graças a Deus. E nós estaremos amanhã lá, tá certo? E quinta-feira estaremos aqui em Santos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos os nossos irmãos e que Jesus abençoe a vida de todos. Amém? 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal! Até segunda-feira que vem, se Deus disser que sim. Tchau!